Bom dia, está no ar o Band Entrevista. Bom dia, Rodrigo Loureiro. Bom dia, Roberto Medeiros, você telespectador aqui da Band Nordeste. Hoje nós vamos conversar com o advogado Igor Rentes. Vamos falar com ele dessa guerra de decretos que está acontecendo entre o governo do estado e da Prefeitura de Natal. Qual decreto que você deve seguir? Isso e mais assuntos aqui na nossa entrevista de hoje, no Band Entrevista que está começando agora. De volta com o nosso Band Entrevista, a gente já recebe aqui na nossa plataforma virtual o advogado Igor Rentes. Bom dia, Igor, seja bem-vindo aqui à nossa bancada. Olá, Rodrigo, como vamos? Olá, caros telespectadores do programa da Band. É uma satisfação poder contribuir novamente com vocês. Bom dia, Igor. Igor, como é que você está vendo esses decretos? Bom dia, Roberto. Esses decretos que estão sendo publicados, o governo do estado publicou um decreto, a Prefeitura de Natal publicou um outro decreto. O comerciante, que é dono de um restaurante, a população em geral, que decreto deve seguir? Bom, Roberto, atualmente tem havido uma confusão muito grande, principalmente do cidadão leigo, aquele ao qual é dirigido o próprio decreto. Isso porque está ocorrendo um conflito de competências. Na verdade, a nossa Carta Magna de 88, ela divide os entes federados não hierarquicamente, mas sim por competência. Seja competência pela matéria, né, que seria a sua repartição de competência horizontal, seja de forma concorrente ou suplementar, né? Especificamente no que tange ao assunto defesa da saúde, o decreto que deve ser respeitado é o estadual, porque a Constituição de 88, ela traz claramente no seu artigo 24, inciso 2, que compete, certo, concorrentemente à União, ao Estado e ao Distrito Federal legislar sobre o tema de defesa da saúde, certo? Nós estamos tratando de uma pandemia, então enquadra-se com a matéria de concorrência da União, do Estado e do Distrito Federal, não do município. Oi, Igor, mas não teve uma súmula do STF que justamente dizia que deve se prevalecer nos municípios os decretos municipais? Na verdade, no julgamento da DPF 657, o ministro Alexandre reafirmou que compete ao Estado, à União, ao Estado e ao Distrito Federal legislar sobre matéria de saúde e ao município o que seja de interesse local. Nós estamos falando de macropolítica, Rodrigo, nós não estamos falando de políticas locais. A gente tem aí o combate a uma pandemia e esse combate é regional, não é só municipal. O município ainda não trouxe nenhum fundamento que dê a ele o direito de suplementar por interesse local. Haja vista que o que está se discutindo aqui é um combate regional e não municipal. Por isso, entendo eu que, assim, e corroboro com o entendimento do STF, enfim, inclusive do nosso próprio tribunal, que o que deve prevalecer é sim o decreto estadual, haja vista que é defesa da saúde e não de um outro interesse local, um serviço próprio do município, certo? A gente está tratando de uma macropolítica de defesa em uma pandemia. Igor, a gente fecha então o comércio, fecha a indústria, fecha os serviços e a população, teoricamente, vai para casa. E aí o governo do estado, apesar do decreto, e eu não estou aqui contra o decreto, mas eu estou dizendo assim, o governo do estado, apesar do decreto, não deu nenhuma solução para os empresários nem para os empregados que vão ficar esses dias e possivelmente até mais, sem receber seus salários e sem poder prover para dentro de sua residência. Como é que isso vai funcionar? Na verdade, a questão das políticas públicas depende de cada administrador público. O executivo deve, sim, tomar as cautelas necessárias para que a sua população, seu cidadão, não corra esse tipo de risco, esse tipo de problemática.
Uma coisa é você tratar a competência para legislar acerca da defesa da saúde. A outra, qual a política que ele vai utilizar para poder dar o subsídio necessário para a sobrevivência, para que essas famílias não fiquem, além das limitações de locomoção, limitações como o direito, o poder aquisitivo, a alimentação e tudo mais que a gente sabe que são danos que a população vem sofrendo quando deixa de trabalhar. Ô Igor, cabe, de repente, alguma ação desses empresários, desses trabalhadores, já que eles estão sendo impedidos de desenvolver sua atividade por força de um decreto estadual, no caso, no período de horário, né, das 20 horas às 6 da manhã e no domingo, e de repente, por até não ter tido ações mais rígidas, mais enérgicas do próprio Estado antes, cabe aí você acionar os governos se você se sentir no prejuízo por força desse decreto? Acredito que sim, entendo que sim. Aquele que por ação ou omissão causar dano a outrem tem o dever de repará-los. No caso do Estado, essa reparação, essa responsabilidade, ela se dá ainda de forma objetiva, não necessitando aí a demonstração de dolo ou culpa. O que a gente tem, na verdade, é um estado de calamidade, né? Mas esse estado de calamidade não retira do administrador público as políticas necessárias para que os danos não ocorram. É necessário fechar o comércio? É necessário limpar de certa forma? Entende-se cientificamente que sim, mas você não pode simplesmente fechar e não dar o subsídio, como eu disse há pouco, a essa população que fica trancafiada em casa. Então, aquele que se sentir lesado e havendo sim comprovação, elementos de prova que comprovem que o Estado tinha condições de dar o subsídio ou de criar uma política diferenciada ou de ter se preparado anteriormente para essa situação e não o fez, negligenciou, aí dessa forma eu entendo que sim, é possível o empresariado buscar aí a reparação dos seus danos sofridos, suportados durante esses decretos, pela limitação desses decretos, em função dos prejuízos que vem suportando. Igor, mas a gente tem visto que esses eventos, na realidade, na hora que alguém aciona o Estado, essas ações duram anos e mais anos. Eu já vi muitas ações que até hoje continuam sem ser julgadas, que passam 20, 30, 40 anos. E aí, como é que fica para a situação dessas pessoas que estão, neste momento, sofrendo com o decreto? Roberto, entramos aí em uma grande problemática existente no nosso país, apesar do nosso Tribunal de Justiça ter aí as suas premiações, enfim, mas quem advoga, quem atua na área e até o próprio cidadão que necessita, é o principal favorecido do serviço da justiça, sabe que os processos no Brasil, principalmente os estaduais, são muito lentos. A gente tem aí uma série de motivações em relação a isso. Infelizmente, cada serviço que lhe traz um prejuízo, traz um dano, você tem o direito de repará-lo, mas o serviço da justiça ainda deixa muito a desejar no que tange a celeridade. Ô, Igor, eu queria voltar com você para essa briga aí dos decretos. Então, para a população que está nos assistindo, em todo o Rio Grande do Norte, os decretos que as prefeituras estão editando, eles não anulam do governo do Estado, e o que vale é o que foi decretado pelo governo do Estado do Rio Grande do Norte. E, principalmente, eu falo a questão do toque de recolher, que é o que tem aí causado mais dano e o que tem causado mais polêmica. Aqui em Natal, por exemplo, a gente viu bares que abriram e restaurantes que abriram no último domingo, dizendo que estavam respeitando o decreto do governo do Estado e, de repente, foram surpreendidos por ação das forças de polícia, determinando ali o fechamento do seu estabelecimento. Contextualizando com isso, a minha pergunta é essa. Então, é proibido e deve-se seguir o protocolo do governo do Estado? Perfeitamente. No que tange à questão
específica do toque de recolher, deve sim seguir-se o decreto estadual. Ele sim está ali concorrentemente com a União e o Distrito Federal, com a competência de legislar na defesa da saúde. O que a gente busca com esse toque de recolher é a diminuição do contato das aglomerações, consequentemente, o objetivo aí é sim a defesa da saúde. Se fosse uma situação específica de cada município, por exemplo, temos municípios litorâneos que talvez fosse necessário suplementar esses dispositivos de proteção para poder atingir também os municípios litorâneos, aí o município poderia legislar, mas nunca para retirar do Estado aí o seu exercício na competência da defesa da proteção da saúde. Dessa forma, não. Igor, mas a gente viu no mês de outubro e no mês de novembro as aglomerações enormes, com a liberação das campanhas políticas, com o próprio governo do Estado permitindo que se fizesse isso, e, inclusive, através de decreto, que permitia que as pessoas fossem para a rua. Não é um contrassenso agora vir com um novo decreto sob a alegação de que a Covid está voltando com força, exatamente em função de que deixaram que houvesse as aglomerações? Roberto, a pergunta é muito interessante. É até cômico, se não fosse dizer trágico, na verdade, a forma como alguns administradores atuam para favorecer certos momentos. A pandemia está conosco há quase um ano, há mais de um ano, tá? Muitas medidas, a meu ver, isso é uma opinião muito pessoal, já poderiam ter sido previamente organizadas, planejadas, protocolos muito mais científicos colocados e implementados, e realmente não haver uma diferenciação se é Natal, Ano Novo, se é campanha política. Não. O que a gente enfrenta é uma pandemia que não sabe qual a data e qual o festejo que a gente está passando. Então, o que a gente tem que agir, a meu ver, de forma científica, tratar de forma científica e não puxando para o interesse próprio que mais convém. Ô Igor, dentro desse contexto, no Réveillon, por exemplo, foram, pelo governo do Estado, o decreto do governo do Estado proibia Réveillon, e aí a gente viu, por exemplo, o prefeito de Tibau do Sul e o prefeito de São Miguel do Gostoso editando decretos que autorizaram e essas festas aconteceram. Era 2 pesos, 2 medidas, naquela hora era o decreto do município que valia e agora é o do Estado? Não, na verdade, a Constituição, como eu disse, ela reserva competência concorrente somente para a União, Estado e Distrito Federal. O município não tem essa competência. A meu entender, aquele momento já, e como teve, inclusive, salvo engano, no Carnaval na Praia da Pipa, a governadora encaminhou o policiamento, depois de 2 dias de aglomeração, encaminhou o policiamento para que fosse reforçado lá e evitasse essas aglomerações. A meu ver, tem que seguir conforme a Constituição predetermina. A competência é do Estado e nenhum decreto municipal que não comprove o interesse local realmente abrandar as normas mais restritivas. Igor, eu queria agradecer muito a sua participação aqui, pedir para que você deixe aí as suas redes sociais, caso alguém tenha mais alguma dúvida, queira mais algum esclarecimento, pode lhe achar. Perfeitamente, Rodrigo e Roberto, agradeço demais a abertura do espaço para aclarar aí os telespectadores da Band acerca dos temas jurídicos. Quem tiver interesse de nos seguir nas redes sociais e saber um pouco mais sobre esses temas, pode adicionar @Rentes Advocacia ou mesmo acessar o nosso site www.rentesadvocacia.com. Tá bom, Igor, muito obrigado aqui pela sua participação aqui. Até uma próxima oportunidade. O nosso Band Entrevista vai ficando por aqui. A gente volta na nossa próxima edição, sempre de segunda a sexta-feira, às 6h45 da manhã, Roberto. Continue sintonizado na Band e até amanhã no nosso novo programa.